Tem algumas coisas, né, Fernando, que com a prática a gente nota, né? Falando especificamente de paciente que vem com essa queixa de cervicalgia, então a gente pensa muito, Hum, né, em postura, em como organizar talvez o local de trabalho ou alguma atividade que faz parte da rotina. É um paciente que dirige muito, ou está muito no computador, ou tem muito trabalho manual, né? Que tipo de orientação a gente pode dar? E lembrar de outras coisas como travesseiro, como colchão, uhum. que eu sei que é bem clichê a gente falar disso, mas que aí, como tu É, mencionaste, é na avaliação que a gente acaba percebendo isso. Outras orientações que nós damos, mas aí mais para as mulheres, é o uso de top, sutiã, porque isso também pode estar interferindo, né, na musculatura que está sempre tendo algum estímulo, né? Então, esse tipo de orientação também. uhum. A gente já teve algumas pacientes que às vezes só a questão de trocar o top ou o sutiã, uma alça um pouco mais grossa, parece bobagem, mas faz diferença para um paciente que está realmente com uma dor cervical, né? Então, eu não sei o que geralmente tu Faz. também dá de orientações logo de cara, porque são coisas assim que tu pensa, né? Ah, paciente com cervicalgia, eu tenho certeza, eu vou encontrar essa alteração nele. Não sei o que geralmente tu encontra. A gente encontra muitas vezes, eu em termos de, como é que vamos dizer, de alinhamento de coluna, né, e movimento das articulações, que eu preciso muito para as técnicas que eu utilizo, eu preciso muito avaliar como que cada osso está se mexendo um em relação ao outro. E juntos eles dão o movimento que a pessoa precisa, né, e tudo mais. Eu vejo muito assim, tá, Gabriela? Eu vejo uma compressão, muitas vezes, da parte de trás do pescoço. Os encaixes da parte de trás, normalmente, em muitas situações, ele acaba estando comprimido, muito apertado um osso contra o outro. Tá? Isso é uma das coisas que irrita o encaixe, pode inflamar, pode diminuir a lubrificação, pode incomodar, causar dor. Como é que se endereça, né? Como é que se corrige esse problema? Através das técnicas manuais, que daí vão trabalhar a movimentação bem específica de um segmento entre o outro e apenas os que estão envolvidos, né? Apenas os que precisam de fato ganhar mais movimento. Vejo muito isso. Então, a compressão dos encaixes é um problema muito frequente e também os desequilíbrios da cervical alta, ou seja, a cervical alta aqui em cima é que acontece a maior parte do giro do nosso pescoço, né? Então, aqui existe um potencial de instabilidade. Aqui a chance delas girarem e saírem do eixo, aqui em cima é muito maior. Então, eu vejo muito isso. Cervical alta, os ossinhos que estão aqui pertinho da orelha, eles podem, às vezes, girar um para um lado, um para o outro, ficar restritos nessa posição e também irritar a musculatura, nervo, né? E tendões, cápsulas de articulação. Então, por aí, acabando criando um quadro álgico, né? Uma situação em que o paciente tem dor. Então a gente precisa fazer algo em termos terapêuticos, né? Precisa fazer uma intervenção para devolver o funcionamento daqueles segmentos para que a situação se acalme. E o benefício que a pessoa vai colher logo em seguida é a redução da dor, se não a eliminação, né? Porque a gente busca Sim, sempre. A gente quer ótimo, eliminar. ótimo. Eu vejo Fernando, muito assim, isso. no Pilates a gente busca, claro, de uma forma muito geral, né? A gente precisa frisar que nós trabalhamos com indivíduos, tanto nós com o Pilates e você com a quiropraxia, cada indivíduo é um atendimento, é um raciocínio, mas de uma forma geral, assim, no Pilates, o que a gente busca com o paciente que tem cervicalgia Hum, é melhora da postura, melhora da mobilidade de uma forma geral, não só da cervical. A gente nota esses pacientes que uhum, têm cervicalgia, eles têm uma dorsal, uma torácica mais rígida, então a gente tenta levar esses movimentos, né, para a dorsal e trabalha muito postura, muito crescimento axial, a gente tenta trabalhar sim. isso com os pacientes que têm cervicalgia. Obviamente, a gente trabalha força,
mas a força é mais quando tá fora do quadro álgico, né? Mas é isso, no Pilates é resumidamente isso, é tentar melhorar a consciência corporal e dar movimento, né, para a cintura escapular, região de ombro, torácica, a própria cervical, nós trabalhamos mobilidade, mas com mais cautela na fase aguda e tentar mobilizar mais conforme tem diminuição de dor. E aí o meu questionamento é, na tua sessão, quando tu fala terapia manual, eu entendo melhor o que é terapia manual, mas eu gostaria que tu explicasse o que é terapia manual. É mobilizar articulação, é manipular articulação, toda consulta vai ter manipulação, sim, não, enfim, queria que tu falasse um pouco das técnicas. Entendi, entendi. E, ok, vamos por partes, né? Que nem tu começaste, né, Gabriela, falando da avaliação, né? A avaliação é muito importante, porque ela vai ditar o tipo de procedimento que vai ser usado, né? Porque um profissional, na minha área, formado na graduação em quiropraxia, né? Nós, nós vemos o paciente, o indivíduo, como uma pessoa que vai estar apresentando alguma queixa, tem alguma dificuldade que está acontecendo, né? E daí nós temos diversos recursos para lançar a mão. E é importante falar sobre isso porque a população em geral criou uma ideia, uma imagem de que a quiropraxia é aquele movimento com o estalo, né? Então, meio que se caracteriza, a quiropraxia é isto. E, na verdade, não é apenas isso, como ela não precisa ter isso, muitas vezes, né? Então, aí, essa pergunta que tu fez, ela ajuda a gente a ter um olhar um pouco mais amplo, né? Então, o profissional, no meu caso, eu começo com uma avaliação e que eu procuro encontrar qual é o problema da pessoa, né? É uma restrição de movimento? Ok, então eu vou utilizar uma manipulação articular. E ela pode ser a de alta velocidade, pode ser a de baixa velocidade, né? A de alta velocidade pode produzir um estalo. É importante daí, um outro momento a gente pode falar o que causa o estalo, ele é perigoso ou não, né? Em que situações pode fazer ou não, enfim. Mas ela é uma das técnicas manuais que pode ser utilizada, tá? Ela se chama manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, certo? Um movimento muito gentil e ele é veloz. E o fato dele ser veloz, ter velocidade, ele significa que a gente não precisa fazer força. E por isso que ele é seguro. Então é alta velocidade, baixa amplitude, ele é um movimento rápido e praticamente inofensivo, que devolve imediatamente a movimentação boa para um segmento que está restrito. Estamos falando do paciente que está com um segmento restrito, né? Em muitos casos é o que ocorre, mas em alguns não. Eu pego casos de pessoas que estão com instabilidade. Então, com a coluna cervical, vamos dizer assim, em termos leigos, frouxa, certo? Né? Sim, Ela sim. tá frouxa, né? Vai ajudar, nem Gabriela, eu fazer um movimento para dar mais movimento para uma vértebra, para um osso que já está solto? Não é a coisa correta a fazer, né? Então, nesses casos, a gente tem que pensar o indivíduo como o que ele precisa, né? Então, essa é a abordagem centrada na pessoa e não na técnica, né? A gente tem que ver o que a pessoa precisa e daí começar a oferecer isso para ela. Então, ela está precisando de uma manipulação de alta velocidade nesse momento, é o que vai ajudar ela a passar a dor. Provavelmente para essa não. A gente tem que saber, né? E isso é muito bom de ter a proximidade aqui na Plie com vocês, é que eu posso imediatamente dizer, olha, tu tá com a tua cervical instável, seria recomendável tu começar a fazer exercícios de estabilização, né? Então, isso é sensacional, né? São coisas, é um procedimento que daí eu não faço em consultório, porque esse tipo de exercício, ele requer a supervisão, né? De um profissional do movimento em si, um fisioterapeuta, educador físico, entre outros, né? Então, é importante. Agora, existem também mobilizações, né? Entrando num outro caso. Digamos que a pessoa, né, tem uma restrição, está com segmento restrito, né? Está com a vértebra comprimida e com dificuldade de movimento entre uma e outra, e nós determinamos que isso é a causa da dor, e nós queremos corrigir isso. Ok. Mas a pessoa disse, Fernando, eu não gostaria do procedimento com um estalo. É uma preferência pessoal, e sendo verdadeiro ao meu princípio,
de que a abordagem é centrada no paciente, eu vou levar em consideração a preferência dele, com certeza, né? Isso é um hábito, é um praxe do dia a dia. Então, eu digo, ok, vamos fazer as mobilizações e as técnicas manuais que não requerem o estalo. Então, existem também muitas, né? Tem muitas maneiras de ajudar a pessoa dentro de uma sessão, né? A se sentirem muito melhores e a devolver esse funcionamento bom da articulação para que ela trabalhe tranquila e não gere dor, né? E mesmo no caso sem o estalo, quando é a preferência. Então, a pessoa pode ficar muito à vontade para me dizer, né? Fernando, eu gostaria muito que tu me ajudasse com o meu pescoço, porém eu não quero o estalo. Ok, vamos levar isso em consideração. Existem muitos outros recursos que podem ser utilizados, né? Então, são técnicas, né? Resumindo, fazendo um apanhado geral de novo, a manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, né? Os exercícios de estabilização, que daí eu encaminho para uma avaliação de um fisioterapeuta, um instrutor de pilates, e também existem as outras técnicas que não são de alta velocidade. Eletromobilizações, liberações de pontos gatilho, que são os nozinhos endurecidos, doloridos no músculo, né? Diversas outras que podem ser feitas. E daí são muitas mesmo, que nem tem como elencar uma por uma aqui, né? Sim, sim. Mas... É difícil a gente falar sobre técnica, né, Fernando? Porque é um universo, assim. Nós, com a fisioterapia, a gente tem assim, uma infinidade de técnicas, e eu tenho certeza que tu também tem mais uma infinidade, mas eu acho que realmente o que vale é a gente tentar ser o mais assertivo com o paciente, né? E aí, de novo, é esse primeiro contato com o paciente, entender realmente o que está causando a dor, porque se tu só fizeres técnicas, não desmerecendo alongamento, relaxamento em forma alguma, mas se tu fizer uma coisa mais paliativa, vai trazer resultado positivo inicialmente, mas a longo prazo não, né, Fernando? E às vezes a gente acaba falando para o paciente, olha, não acha que uma sessão vai ser milagre, né? Não é a cura em uma sessão. Às vezes a gente demora algum tempo, até porque a gente tem reorganização de músculo, né? O músculo que entende, por exemplo, que tem que contrair de determinada maneira, né? O osso já entendeu que tem que ficar ajustado de uma... Eu tô tentando ser simples, né, Fernando? Mas o osso tem que ficar de determinado jeito. Ele tem aquela memória, o músculo, o osso também tem aquela memória, né? Então, até que a articulação entenda, o músculo entenda que tem que se organizar de uma outra maneira, a gente precisa de um tempo, né? Então, acho que também é bem importante a gente falar sobre a questão de tempo e depende muito realmente de cada paciente.